Viúva de um conde, ela se apaixonou pelo homem mais impossível. Condessa Marguerite nunca imaginou que sua vida mudaria para sempre no dia em que contratou o novo jardineiro para o Chantier de Valmont. Era 1753, e ela havia acabado de completar um ano de luto rigoroso pela morte do Conde Henri, seu marido por 15 longos anos. 15 anos de um casamento arranjado, frio como as pedras do castelo. 15 anos cumprindo seu papel de esposa exemplar, anfitriã perfeita, dama da alta sociedade francesa. 15 anos fingindo que não sentia o vazio crescente dentro do peito cada vez que olhava pela janela e via a vida acontecendo do lado de fora dos muros de seu castelo. Agora, aos 38 anos, viúva e sem filhos, Marguerite finalmente tinha liberdade. Mas era uma liberdade envenenada pelo julgamento constante da sociedade, que esperava que ela permanecesse em eterno luto, vivendo uma vida de reclusão respeitável até sua própria morte. Naquela manhã de primavera, quando os jardins do castelo estavam selvagens e abandonados após meses de negligência durante a doença do conde, Marguerite decidiu que precisava trazer beleza de volta para sua vida, mesmo que fosse apenas através das flores. Foi quando ele apareceu. Lucien, o novo jardineiro recomendado pelo mordomo. Alto, de ombros largos pelo trabalho físico, cabelos castanhos escuros amarrados descuidadamente, mãos calejadas mais gentis. Tinha 30 anos e olhos castanhos profundos que pareciam ver além das fachadas que as pessoas construíam. Madame la Comtesse, ele se curvou respeitosamente, mas não havia servilismo em seus olhos, apenas respeito genuíno. Posso fazer estes jardins florescerem novamente. Mas precisarei de tempo e liberdade para criar algo verdadeiramente belo. Marguerite deveria ter simplesmente dito sim e se retirado para o castelo, como uma condessa deveria fazer. Mas algo na voz dele, na forma como falava sobre beleza e criação como se fossem coisas sagradas, fez-a parar. Mostre-me seus planos, ela ouviu-se dizendo. Foi o começo de tudo. Porque nos dias que se seguiram, Marguerite começou a visitar os jardins todas as manhãs, alegando supervisionar o trabalho. Mas na verdade, estava ali para ouvir Lucien falar sobre rosas e lavandas, sobre como cada planta tinha sua própria personalidade, sobre como criar não apenas jardins, mas pequenos mundos de beleza. E ele, respeitoso mas não intimidado pela diferença de classe, conversava com ela como se fosse uma pessoa, não um título. Pela primeira vez em 38 anos, Marguerite sentia-se vista. O que ela não sabia ainda era que aquela conexão inocente no jardim se transformaria na paixão mais impossível e perigosa de sua vida. Porque amar um homem tão abaixo de sua posição social não era apenas escandaloso, era impensável. E o pior de tudo, ela estava prestes a descobrir que seu corpo guardava um segredo terrível que tornaria cada momento com ele ainda mais precioso. Condessa Marguerite cresceu sendo preparada para um único destino: casar-se bem e perpetuar uma linhagem nobre. Aos 18 anos, bonita e bem-educada, foi prometida ao Conde Henri de Valmont, um homem 20 anos mais velho, viúvo de seu primeiro casamento e desesperado por um herdeiro. O casamento foi uma decepção desde a noite de núpcias. Henri era frio, distante, obcecado apenas com sua linhagem e reputação. Tratava Marguerite como uma peça decorativa valiosa, algo para exibir em bailes, mas não para amar. Ela aprendeu rapidamente que seu papel era sorrir, fazer reverências e nunca, jamais, expressar o que realmente sentia. Ano após ano, ela tentou engravidar, como era seu dever. Mas os filhos nunca vieram. Henri a culpava silenciosamente, embora nunca dissesse em voz alta. Os médicos eram chamados, tratamentos humilhantes eram realizados, e Marguerite sentia sua humanidade sendo reduzida a apenas uma função: gerar herdeiros. Quando tinha 35 anos, Henri adoeceu. Uma doença lenta e cruel que o consumiu por 2 anos. Marguerite o cuidou com dedicação impecável, não por amor, mas porque era o que se esperava dela. E durante aqueles 2 anos intermináveis, ela observou pela janela do quarto do doente os jardins morrendo, as flores murchando, como se o castelo inteiro estivesse sendo consumido pela mesma doença. Quando Henri finalmente morreu, Marguerite sentiu não tristeza, mas um alívio culpado. Aos 37 anos,
Pela primeira vez na vida, não tinha ninguém a quem responder. Mas a sociedade francesa tinha regras claras para viúvas, luto rigoroso por 1 ano, reclusão respeitável, e idealmente, nunca mais se casar, especialmente se não havia filhos para criar. Durante aquele ano de luto, Marguerite viveu como um fantasma no próprio castelo. Vestia apenas preto, recebia poucas visitas, passava os dias em silêncio. Mas à noite, quando estava sozinha, subia ao terraço mais alto do castelo e olhava para as estrelas, perguntando-se se havia algo mais além daquela vida vazia. Foi sua criada de confiança, Marie, quem sugeriu contratar um novo jardineiro. Madame, os jardins estão morrendo. E perdoe-me a ousadia, mas a senhora também parece estar morrendo por dentro. Talvez trazer vida de volta aos jardins traga vida de volta à senhora. Marguerite concordou, pensando apenas em flores e beleza. Não imaginava que o jardineiro traria muito mais do que isso. Traria a lembrança dolorosa de que ela ainda tinha um coração capaz de sentir, de desejar, de amar. E essa lembrança seria tanto sua salvação quanto sua condenação. Os meses passaram e os jardins do Chantier de Valmont transformaram-se lentamente. Lucien trabalhava com dedicação impressionante, acordando ao amanhecer e permanecendo até o anoitecer. E Marguerite, que deveria apenas supervisionar ocasionalmente, encontrava-se passando cada vez mais tempo ali. Começou inocentemente. Ela perguntava sobre as plantas, ele explicava com paixão contagiante. Ela sugeria cores e arranjos, ele implementava com maestria. Lentamente, sem perceber, estavam criando algo juntos, não apenas um jardim, mas uma linguagem própria de olhares e meios sorrisos. Madame Lucien disse uma tarde, apontando para um canteiro de rosas que acabará de plantar. Estas são rosas antigas, da época dos cavaleiros. Dizem que cada cor tem um significado. As vermelhas são paixão, as brancas pureza, as rosas, admiração secreta. Marguerite sentiu seu coração acelerar. E por que plantou rosas aqui, tão próximas da janela do meu quarto? Ele a encarou diretamente pela primeira vez, e naquele olhar havia algo que não deveria existir entre uma condessa e seu jardineiro. Por que admiração não é crime, madame? Mesmo quando deveria permanecer secreta. Foi a primeira vez que a barreira invisível entre eles tremeu perigosamente. As visitas ao jardim se tornaram diárias, depois 2 vezes ao dia. Marguerite inventava desculpas, verificar o progresso, aprovar novos plantios, discutir o orçamento. Mas a verdade era que precisava vê-lo, ouvir sua voz, sentir-se viva na presença dele. Se você está gostando dessa história, comente o que está achando e nos conte de qual cidade está assistindo. Foi Marie quem a alertou. Madame, as pessoas estão começando a falar. Uma condessa não deveria passar tanto tempo sozinha com o jardineiro. Estou apenas supervisionando o trabalho, Marguerite respondeu, mas sabia que era mentira. Então veio o dia que mudou tudo. Uma tarde de verão sufocante, Marguerite saiu para o jardim mais tarde do que o habitual e encontrou Lucien sem camisa, o torso bronzeado pelo sol, regando as plantas. Ele não a viu se aproximar. Marguerite deveria ter se retirado imediatamente. Mas ficou paralisada, vendo pela primeira vez um corpo masculino não como objeto de dever conjugal, mas como algo que despertava nela sensações que pensava não possuir. Lucien se virou e a viu. Por um longo momento, nenhum dos dois se moveu. O ar entre eles estava carregado de algo perigoso e inevitável. Perdoe-me, madame, ele disse, pegando rapidamente a camisa. Não esperava. Não, ela o interrompeu, surpresa com sua própria voz firme. Não se desculpe por trabalhar honestamente. Mas ambos sabiam que não era sobre a camisa. Era sobre a linha que haviam cruzado sem nem perceber. Era sobre o fato de que não eram mais patroa e empregado trocando formalidades, mas um homem e uma mulher que se desejavam perigosamente. Naquela noite, Marguerite não conseguiu dormir. E quando finalmente fechou os olhos, sonhou com mãos calejadas tocando sua pele, com uma vida onde títulos não importavam, com liberdade impossível. Mas o que ela não sabia era que,
na manhã seguinte, seu médico pessoal chegaria ao castelo com notícias que mudariam tudo. Ela estava doente. Gravemente doente. E não tinha muito tempo. Dr. Beaumont, o médico da família há décadas, sentou-se diante de Marguerite no salão privado com expressão grave. Suas palavras caíram como pedras na água parada de sua vida: tuberculose avançada. Talvez 1 ano, no máximo 2, se tivesse muita sorte e repouso absoluto. Mas me sinto bem, ela murmurou, incrédula. Por enquanto, madame. Mas a doença já está em estágio avançado. Os sintomas virão. A fadiga, a febre, a tosse. Ele fez uma pausa, escolhendo as palavras cuidadosamente. Sugiro que coloque seus assuntos em ordem. Faça testamento. Prepare-se espiritualmente. Depois que o médico partiu, Marguerite ficou sozinha na biblioteca, olhando pela janela para os jardins que Lucien havia trazido de volta à vida. A ironia era cruel demais. Justo agora, quando finalmente sentia-se viva, descobria que estava morrendo. Durante uma semana, ela evitou os jardins. Evitou Lucien. Tentou processar a realidade brutal de que seu tempo estava contado. Mas toda manhã, ao acordar, via pelas janelas as rosas que ele plantara, e elas sussurravam uma verdade terrível: ela estava desperdiçando os poucos dias que lhe restavam. No 8º dia, desceu ao jardim ao amanhecer. Lucien estava lá, como sempre, mas sua expressão mostrava preocupação. Madame desapareceu, ele disse simplesmente. Os jardins sentiram sua falta. Eu senti falta também, ela admitiu, e havia tanto peso nessas palavras simples que ele parou de trabalhar e a olhou diretamente. Aconteceu algo. Marguerite sabia que deveria mentir, manter as aparências. Mas o que importavam aparências quando o tempo estava se esgotando? Estou doente, Lucien. Gravemente doente. Tenho pouco tempo. Ela viu a dor cruzar o rosto dele, tão intensa que a surpreendeu. Não era a preocupação educada de um empregado pela patroa. Era algo muito mais profundo. Quanto tempo? Ele perguntou, a voz rouca. 1 ano. Talvez 2. Lucien deu um passo em sua direção, esquecendo-se completamente do protocolo. Então não podemos desperdiçar um único dia. Foi a primeira vez que ele falou nós, como se fossem uma unidade, não 2 pessoas separadas por um abismo de classe social. E Marguerite, que deveria tê-lo repreendido por tal ousadia, sentiu lágrimas queimar em seus olhos. Lucien, você sabe que isso é impossível. Eu sou uma condessa. Você é um jardineiro. Um homem comum. Eu sei. Ele segurou as mãos dela, sujando-as com a terra de seus dedos, num gesto que era tanto declaração quanto desafio. Mas se você tem apenas 1 ano, madame, então deixe-me dar-lhe algo que seu título nunca deu, deixe-me fazê-la sentir-se amada. Marguerite sabia que deveria recusar. Sabia que aceitar significaria escândalo, vergonha, destruição de sua reputação. Mas quando olhou nos olhos castanhos dele, viu algo que nunca vira nos olhos do conde: devoção verdadeira. À noite ela sussurrou. Quando o castelo dormir, encontre-me no pavilhão dos jardins. Naquela noite, pela primeira vez em 38 anos, Marguerite escolheu sua própria felicidade acima de todas as regras que governavam sua vida. Os meses que se seguiram foram os mais intensos e secretos da vida de Marguerite. Durante o dia, mantinha as aparências perfeitas, a viúva respeitável, a condessa digna, a dama da sociedade. Recebia visitas, administrava as propriedades, frequentava a igreja. Mas à noite, quando o castelo adormecia, ela descia pelos corredores silenciosos até o pavilhão dos jardins, onde Lucien a esperava. Ali, cercados apenas pelas flores e estrelas, não eram condessa e jardineiro. Eram apenas Marguerite e Lucien, 2 seres humanos roubando momentos de felicidade do destino cruel. Ele a ensinava coisas que nunca soubera. Que o amor podia ser gentil e apaixonado ao mesmo tempo. Que mãos calejadas podiam tocar com mais ternura que mãos aristocráticas.
Que conversas sobre plantas e estrelas podiam ser mais íntimas que todos os bailes elegantes que frequentara? Você se arrepende? Ele perguntou uma noite, enquanto estavam deitados no pavilhão, seus corpos entrelaçados. De quê? De ter desperdiçado tantos anos em um casamento sem amor. Marguerite pensou sobre isso. Não posso me arrepender do passado porque ele me trouxe até aqui, até você. Mas me arrependo de não ter tido coragem antes. E agora? Você tem coragem agora? Era uma pergunta carregada de significado. Ele estava perguntando se ela teria coragem de tornar público o que viviam em segredo. Se arriscaria tudo, reputação, posição social, respeito, por ele. Mas antes que pudesse responder, uma tosse violenta tomou conta dela. Não era a primeira, mas era a pior até agora. Quando finalmente parou, havia sangue em seu lenço. Lucy empalideceu. Precisamos chamar o médico. Não, ela o interrompeu. Não estrague esta noite. Por favor. Mas ambos sabiam que a doença estava progredindo. Os sintomas que o doutor previra estavam chegando. O tempo estava se esgotando mais rápido do que esperavam. Foi Marie quem descobriu o romance. Encontrou Marguerite voltando do jardim uma manhã antes do amanhecer, com pétalas de rosa no cabelo e o olhar de uma mulher amada. A criada não disse nada, apenas ajudou-a a se arrumar, mas seus olhos falavam volumes. Marie Marguerite disse finalmente. Sei que está errado. Sei que é escandaloso. Mas pela primeira vez na vida, sou feliz. Eu sei, Madame Marie respondeu suavemente. E se me permite dizer, a senhora merece ser feliz. Mesmo que seja apenas por pouco tempo. Mas a felicidade tinha um preço. Os outros empregados começaram a suspeitar. Sussurros corriam pelos corredores. Olhares eram trocados. E então, inevitavelmente, a notícia chegou aos ouvidos da única pessoa que poderia destruir tudo, a duquesa de Montfort, irmã do falecido conde guardiã feroz da reputação da família. Ela chegou ao castelo numa tarde de outono, sem avisar, com toda a fúria aristocrática de quem descobriu um escândalo intolerável. Você está se rebaixando com um criado, ela sibilou quando ficaram a sós. Está manchando o nome de meu irmão, nossa família, nossa linhagem. Marguerite, que sempre fora submissa às exigências da sociedade, ergueu o queixo com uma dignidade que surpreendeu a ambas. Seu irmão nunca me amou. Você sabe disso. Fui apenas uma peça no jogo dele por herdeiros. Agora ele está morto, e eu estou morrendo também. E nos meses que me restam, escolho viver como desejo. A duquesa de Montfort partiu do castelo furiosa, mas com uma ameaça clara. Se Marguerite não terminasse imediatamente com aquela abominação, ela garantiria que toda a alta sociedade francesa soubesse do escândalo. O nome da condessa seria destruído, e por associação, a memória do conde também. Marguerite passou dias angustiada. Não se importava com sua própria reputação, afinal, estaria morta em breve. Mas carregar a vergonha para o túmulo era uma coisa, deixar que o escândalo manchasse a memória de Henri e envergonhasse os poucos que ainda se importavam com ela era outra. Lucien percebeu imediatamente que algo mudará. Ela não ia mais aos jardins com a mesma frequência. Quando ia, estava distante, preocupada. Diga-me o que aconteceu, ele implorou numa noite no pavilhão. Marguerite contou tudo. Sobre a visita da duquesa, sobre as ameaças, sobre a escolha impossível entre o amor que encontrara e a reputação que deveria preservar. Compartilhe esse vídeo com alguém que também vai gostar. Então termine comigo, Lucien disse, e sua voz estava quebrada mais firme. Se é isso que precisa fazer para ter paz, faça. Eu entendo. Você entende. Marguerite sentiu as lágrimas escorrerem. Como pode entender? Pela primeira vez na vida, sou feliz. Pela primeira vez, sei o que é ser amada. E tenho que desistir disso porque a sociedade diz que é errado. Por que você é boa? Ele respondeu, tocando gentilmente seu rosto. Por que se importa com os outros, mesmo quando não merecem?
É uma das razões pelas quais te amo. Mas Marguerite estava cansada de ser boa. Cansada de sacrificar sua felicidade pelos outros. Cansada de viver pelas regras de uma sociedade que nunca se importara com ela como pessoa, apenas como título. Não vou terminar, ela declarou subitamente. Mas também não posso continuar assim, em segredo, como se fosse algo vergonhoso. Se vou morrer em breve, morrerei com a verdade, não com mentiras. O que está dizendo? Estou dizendo que quero me casar com você, Lucien. Publicamente. Legalmente. Para que quando eu morrer, você não seja apenas o jardineiro que me amou em segredo. Você será meu marido, com todos os direitos que isso traz. Lucien ficou chocado. Marguerite, você sabe o que isso significa? O escândalo será imenso. Você será ostracizada. Suas propriedades, seu título. Meu título não pode me amar. Minhas propriedades não podem me segurar à noite. E quanto ao escândalo? Ela sorriu pela primeira vez em dias, deixe-os falar. Estarei morta em breve de qualquer forma. Mas pelo menos morrerei sendo verdadeira comigo mesma. A decisão estava tomada. Marguerite mandou chamar o padre da vila, um homem simples e compassivo que conhecia o verdadeiro caráter das pessoas, não apenas seus títulos. Explicou tudo. A doença, o amor, o desejo de morrer honestamente. O padre, após longa reflexão, concordou em realizar a cerimônia. Mas avisou, a igreja pode aceitar este casamento, madame. Mas a sociedade não aceitará. Está preparada para isso? Mais preparada do que estive para qualquer outra coisa em minha vida, ela respondeu. O casamento aconteceu numa manhã nebulosa de novembro, na pequena capela da vila, longe do castelo e dos olhares da alta sociedade. Marguerite vestia um vestido simples de veludo azul escuro, não o branco das primeiras núpcias, nem o negro do luto, mas algo que representava exatamente o que era, uma mulher vivendo sua verdade. Lucien usava suas melhores roupas, humildes mas dignas. Suas mãos tremiam quando segurou as dela diante do padre. Marie estava lá como testemunha, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Mas ninguém. Nem aristocratas, nem pompa, nem música grandiosa. Apenas duas pessoas prometendo amor diante de Deus. Aceita Lucien Morial como seu legítimo esposo? O padre perguntou. Aceito, Marguerite respondeu com voz firme e clara, sem hesitação. Quando o padre os declarou marido e mulher, Lucien a beijou com uma ternura que a fez chorar. Não eram lágrimas de tristeza, mas de uma felicidade tão intensa que doía. Aos 39 anos, depois de uma vida inteira de obrigações, ela finalmente era livre. A notícia se espalhou pela região como fogo em palha seca. A condessa de Valmont havia se casado com seu jardineiro. O escândalo era delicioso demais para ser ignorado. Cartas furiosas chegaram de todos os lados. A duquesa de Montfort enviou uma mensagem curta e venenosa: você está morta para esta família. Antigas amigas deixaram de visitá-la. Convites para eventos sociais cessaram completamente. O nome de Marguerite era sussurrado nos salões parisienses com uma mistura de horror e fascínio mórbido. Uma condessa que se casara com um criado? Era impensável. Era escandaloso. Era, na verdade, extraordinário. Mas dentro das paredes do Château de Valmont, Marguerite nunca fora tão feliz. Lucien mudou-se para os aposentos principais, não mais como empregado, mas como senhor da casa. Os outros criados, inicialmente chocados, logo perceberam que ele os tratava com muito mais respeito e bondade do que o falecido conde jamais fizera. Como se sente sendo chamado de conde? Marguerite perguntou numa noite, enquanto jantavam juntos na grande sala de jantar que antes era tão formal e fria. Ridículo, ele admitiu com um sorriso. Mas quando eles me chamam assim, eu corrijo. Não sou conde. Sou apenas o homem que teve a sorte de ser amado por você. Os meses seguintes foram preciosos e dolorosos ao mesmo tempo. A doença de Marguerite progredia inexoravelmente.
A tosse se tornava mais frequente, a fadiga mais intensa. Havia dias em que mal conseguia sair da cama. Mas Lucien estava sempre ao seu lado. Ele transformou o quarto dela num jardim terno, trazendo flores frescas todos os dias. Lia para ela quando estava fraca demais para segurar livros. Segurava-a durante as noites quando a febre a fazia tremer. E nos dias bons, quando ela tinha forças, levava-a para os jardins que haviam construído juntos. Você se arrepende? Ela perguntou um dia, repetindo a pergunta que ele fizera meses antes. De ter se casado com uma mulher moribunda. Lucien ajoelhou-se ao lado de sua cadeira. Marguerite, você me deu mais felicidade em poucos meses do que muitos homens têm numa vida inteira. Como poderia me arrepender? Foi durante uma dessas conversas que Marguerite revelou a decisão que tomara. Fiz um novo testamento, ela disse calmamente. Quando eu morrer, tudo será seu. O castelo, as terras, a fortuna. Tudo. Lucien ficou pálido. Não posso aceitar isso. Você é meu marido. É seu por direito. Mas mais importante. Ela segurou as mãos dele. Quero que continue o que começamos. Estes jardins, esta beleza. Quero que transforme Valmont num lugar onde outras pessoas possam encontrar a paz que encontrei aqui com você. A família do conde vai contestar o testamento. Deixe-os tentar. Tenho os melhores advogados de Paris. E a lei está do meu lado. Fui, uma condessa. Posso deixar minha propriedade para quem eu quiser. Mas havia algo mais que ela precisava fazer. Algo que lhe daria paz completa. Mandou chamar a duquesa de Montfort para uma última conversa. A mulher chegou relutante, claramente esperando encontrar a sobrinha arrependida e humilhada. Em vez disso, encontrou uma mulher tranquila, sentada nos jardins ensolarados, cercada de beleza. Vim apenas porque disse que tinha algo importante a dizer. A duquesa começou, fria como sempre. Vim pedir seu perdão, Marguerite disse simplesmente. A duquesa ficou visivelmente surpresa. Perdão? Por quê? Por ter manchado o nome da família. Por ter causado escândalo. Por ter desapontado você. Marguerite fez uma pausa. Mas também vim dizer que não me arrependo. Seu irmão me deu um título, é verdade. Mas Lucien me deu algo que seu irmão nunca deu. Amor verdadeiro. Amor, a duquesa cuspiu a palavra. Você chama isso de amor? Rebaixar-se a um criado. Não me rebaixei. Me ergui. Pela primeira vez na vida, fiz uma escolha que foi apenas minha. E agora, quando morrer, e será em breve, morrerei sabendo o que é ser verdadeiramente amada. A duquesa ficou em silêncio por um longo momento, estudando o rosto da sobrinha. E pela primeira vez, algo em sua expressão dura amoleceu levemente. Você está mesmo morrendo, não está? Sim. Alguns meses, no máximo. E é feliz. Profundamente feliz. A duquesa se levantou para partir, mas antes de sair, disse algo inesperado. Meu irmão era um homem frio. Eu sei disso. E você merecia mais. Foi o mais próximo de uma bênção que Marguerite receberia dela. Nos meses finais, conforme a doença a consumia, Marguerite não sentiu medo ou amargura. Sentiu apenas gratidão. Gratidão por ter tido a coragem de amar. Gratidão pelos jardins que floresciam ao seu redor. Gratidão por cada manhã que acordava nos braços de Lucien. Prometa-me uma coisa, ela disse numa de suas últimas noites conscientes. Qualquer coisa. Continue criando beleza. Transforme Valmont num lugar que celebre o amor, não apenas o dever. E quando encontrar outra mulher para amar, porque você é jovem e merece, não se sinta culpado. Eu quero que seja feliz. Não haverá outra, ele sussurrou, lágrimas escorrendo. Como poderia haver depois de você? Marguerite sorriu e fechou os olhos, a mão ainda entrelaçada com a dele. Condessa Marguerite morreu numa manhã de primavera, cercada pelas flores que amava, com Lucien segurando sua mão.
Tinha 40 anos e havia vivido mais intensamente nos últimos 2 anos do que em todos os anteriores combinados. O funeral foi pequeno mas significativo. Lucien a enterrou no jardim que construíram juntos, sob uma roseira que ela adorava. Não no mausoléu frio da família Valmont, mas ali, onde ela fora realmente feliz. O padre abençoou o local, e Marie depositou flores frescas sobre o túmulo. Ela está em casa agora, Marie disse suavemente a Lucien. Os meses seguintes foram de luto profundo para Lucien, mas também de determinação. Ele cumpriria a promessa que fizera. O testamento de Marguerite foi contestado pela família, como esperado, mas os advogados eram bons e a lei estava do seu lado. Após meses de batalha legal, Lucien foi reconhecido como legítimo herdeiro do Chantal de Valmont. Em vez de vender a propriedade ou viver nela como um impostor desconfortável, Lucien fez algo extraordinário. Transformou parte do castelo e dos jardins em um refúgio aberto ao público. Não cobravam entrada, qualquer pessoa, independente de classe social, poderia vir caminhar pelos jardins, encontrar paz entre as flores. Marguerite acreditava que beleza não deveria ser privilégio apenas dos ricos e ele explicava a quem perguntava. Estes jardins são para todos. Com o tempo, Valmont tornou-se famoso não pelo escândalo, mas pela beleza e acessibilidade de seus jardins. Pessoas vinham de toda a França, não apenas aristocratas, mas também pessoas comuns que nunca tinham tido acesso a tal magnificência. Lucien nunca se casou novamente. Vivia modestamente em uma ala pequena do castelo, dedicando todo o seu tempo aos jardins e à memória de Marguerite. Contratou outros jardineiros, ensinou-lhes não apenas técnicas, mas a filosofia que Marguerite lhe ensinara, que criar beleza é um ato de amor. Anos depois, quando a Revolução Francesa varreu a aristocracia, muitos castelos foram saqueados e destruídos. Mas Valmont foi poupado. As pessoas comuns da região protegeram-no porque era visto não como símbolo de opressão aristocrática, mas como um lugar que pertencia a todos. O jardineiro e sua condessa nos deram isso, diziam. Não deixaremos que destruam. Lucien viveu até os 72 anos, sempre mantendo os jardins impecáveis. Nos últimos anos de vida, frequentemente era visto sentado perto da roseira onde Marguerite estava enterrada, conversando com ela como se ainda estivesse ali. Quando morreu, foi enterrado ao lado dela, sob a mesma roseira. A lápide simples dizia apenas, Lucien Morial, jardineiro e marido amado de Marguerite. Juntos, criaram beleza. Décadas após suas mortes, a história da condessa e o jardineiro continuava sendo contada. Não como escândalo, mas como lenda romântica. Mães contavam para filhas sobre a mulher que teve coragem de escolher o amor. Jardineiros falavam sobre o homem que transformou humildade em nobreza verdadeira. Os jardins de Valmont continuaram florescendo, mantidos por gerações de jardineiros que viam o trabalho não apenas como emprego, mas como missão sagrada. Cada um aprendia a história de Marguerite e Lucien, e cada um acrescentava sua própria contribuição aos jardins. A roseira sob a qual foram enterrados nunca parou de florescer, mesmo durante os invernos mais rigorosos. As pessoas começaram a chamá-la de Rosa Eterna, dizendo que era alimentada pelo amor verdadeiro dos dois que descansavam sob suas raízes. Casais jovens vinham de longe para trocar votos de amor perto daquela roseira, acreditando que a bênção de Marguerite e Lucien tornaria seus próprios amores mais fortes. Viúvas e viúvos vinham buscar consolo, lembrando que nunca é tarde para encontrar felicidade novamente. Com o passar dos séculos, Valmont transformou-se em símbolo não de escândalo, mas de coragem. Coragem para amar além das convenções. Coragem para escolher felicidade sobre reputação. Coragem para ser verdadeiro consigo mesmo, mesmo quando isso custasse tudo. Historiadores eventualmente redescobriam a história real, separando fato de lenda. Encontravam o testamento original de Marguerite, as cartas que escrevera justificando suas escolhas, os registros da batalha legal que Lucien enfrentou. E em cada documento, viam não escândalo, mas dignidade. Uma das cartas de Marguerite, escrita semanas antes de sua morte, acabou sendo publicada e tornou-se famosa. Vivi 37 anos como a sociedade esperava.
Vivi 2 anos como eu escolhi. E estes 2 anos valeram mais que todos os outros combinados. Se isso é escândalo, então que seja. Prefiro ser escandalosa e feliz a ser respeitável e morta por dentro. Hoje, o Chantial de Valmont ainda existe, preservado como patrimônio histórico. Os jardins continuam abertos ao público, como Lucien estabeleceu. E sob a roseira que nunca para de florescer, 2 pedras simples marcam os túmulos de um amor que desafiou todas as regras. Visitantes deixam flores frescas ali todos os dias. Alguns deixam também pequenos bilhetes com desejos e orações. E dizem que, em noites de primavera, quando a lua está cheia e as rosas exalam seu perfume mais doce, ainda é possível ouvir ecos de risadas, uma condessa e seu jardineiro, eternamente felizes no jardim que criaram juntos. A história de Marguerite ensina uma lição atemporal, que verdadeira nobreza não vem de títulos ou sangue, mas da coragem de amar autenticamente. Que é melhor viver pouco tempo com verdade do que longo tempo com mentira. E que, no final, o que realmente importa não é como morremos, mas como escolhemos viver. Se essa história te emocionou, curta nosso vídeo, isso ajuda mais pessoas a assistirem essa história.